Oi, gente, vamos lá retornar. Queria agradecer novamente que todo mundo cumpriu os 10 minutinhos. Muito obrigada. Uma gracinha. Agora nós vamos... Como? Ah, achei que era comigo. Para o nosso quarto painel, que é um painel ecumênico, que vai falar sobre a depressão é realmente o mal do século XXI? É uma visão ecumênica. Então, gostaria de ir chamando para compor a mesa e depois vai falar cada um individual, que é o pastor Enéas, pastor há 20... pastor há 27 anos, escritor e ativista dos direitos humanos. Atualmente, pastoreia na comunidade cristã Êxodo, em BH, uma comunidade conhecida pela sua pastoral na abordagem inclusiva, com a diversidade afetivo-sexual e as relações simétricas entre homens e mulheres. Juntamente com a esposa Karen, é fundador do Instituto Bíblico Teológico, no qual vem desenvolvendo cursos na promoção da educação teologia libertadora. Agora a irmã Ayla. É religiosa do Instituto Religioso Nova Jerusalém. É professora de Sagrada Escritura no mestrado em Teologia na Universidade Católica de Pernambuco. Vou chamar agora o Wagner Moura. Que ele é presidente e fundador do Fraternidade Sem Fronteiras. E o nosso amigo Wellington Melo, que vai ser o nosso... que será o nosso moderador. E vou passar o microfone para o pastor Enéas, para ele começar a fala. Quem é que fala seu nome? Quer que eu fale seu tempo? Não tem tempo, não. Você quer no pedestal? Você vai falar no pedestal? Acho que é aqui. Vou botar para o pessoal aqui. Boa tarde a todos e todas. A paz e a graça. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Eu só acho que tem uma perseguição aqui hoje, porque primeiro era a Ilha que ia falar. Ela ia começar. Ela me falou ali, eu vou falar primeiro. Aí logo passaram para mim primeiro. Acho que está rolando aí uma perseguição aí. Mas eu queria dizer, antes de tudo, que é uma honra estar com vocês aqui hoje, nesse evento, trazendo essas temáticas que foram abordadas. Eu tive o privilégio de estar aqui, chegar um pouco mais cedo e participar de alguns eventos. É tanto que eu mudei a minha fala umas 3 vezes hoje aqui. Cada fala aqui, cada painel que foi exposto, foi proposto alguma coisa, eu mudava. Aí, quando chegou agora na última fala dos nossos irmãos que nos antecederam aqui, sobre a temática do racismo, eu mudei mais uma vez, 3ª vez. Então, eu não planejei a fala de agora. Eu queria trazer um pouco de reflexão para vocês sobre essa temática relacionada à depressão. E nós estamos situados num contexto de diálogo ecumênico, então nós temos que partir um pouco da religião também. Nós temos que falar qual que é a contribuição da religião para pensar essa temática. Então eu fiz algumas anotações ali. Primeira pergunta que eu quero fazer, quem trouxe Bíblia aqui hoje? Ninguém trouxe Bíblia. Misericórdia. Ninguém trouxe Bíblia. Era para vocês me acompanhar. Vocês querem acompanhar um pastor? Você tem que... tem... celular. Eu sou pastor tradicional. Tem que ser a Bíblia impresso. Nada de celular. Nada de coisa moderna.
Embora eu estou com o celular aqui, a Ila está falando, eu estou com o celular aqui. Tudo bem, vamos deixar isso para lá. Tem um texto muito conhecido na Bíblia, principalmente no cenário evangélico, ele é muito citado, e é o texto de João 10:10. Você pode abrir aí no seu celular, não tem problema, não vou aceitar celular, ok? João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em plenitude. Algumas versões vão dizer assim: para que tenha em abundância em lugar de plenitude. Por que trazer essa temática? Por que trazer uma reflexão sobre esse texto, essa fala de Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10? Bom, primeiramente, a primeira coisa que eu gostaria de remover aqui para nós é o estereótipo sobre o ladrão aqui. Normalmente o ladrão nesse texto ele é compreendido como se fosse o diabo. Principalmente no ambiente evangélico, essa ideia é muito cultivada, né? O ladrão de João 10:10 é o diabo. Mas nós vamos ler aqui, e vou chamar a atenção de vocês nessa noite, que o ladrão aqui faz contraste com a missão de Jesus. A missão de Jesus é promover vida e vida com abundância, vida com plenitude. E esse contraste aqui, no capítulo 10 e versículo 10 do Evangelho de João, ele vai chamar um pouco, ele vai propor uma provocação para nós aqui nessa tarde, se eu posso assim dizer. Por quê? Nós temos dois projetos aqui basicamente. Nós temos um projeto de plenitude, um projeto que promove a vida humana, que contempla a vida humana em todas as suas facetas, e nós temos um outro projeto de destruição da vida humana. No primeiro momento, o primeiro projeto é uma denúncia que Jesus está fazendo a um sistema religioso com a sua política, um sistema que instrumentalizava a culpa, estigmatizava as pessoas, e portanto esse sistema religioso ele foi capaz de destruir, de matar a vida de pessoas. Observe bem o capítulo 10 do Evangelho de João. Nós vamos perceber o seguinte: o contexto do qual Jesus proferiu essa fala, ele mencionou essa frase, ela está lá no capítulo 9, ou seja, o contexto mais amplo. Tudo começa numa narrativa em que um cego de nascença é encontrado pelos discípulos de Jesus, e quando ele é encontrado, os discípulos perguntam quem havia pecado para justificar a sua cegueira de nascença, ele ou seus pais. Jesus responde que nem ele nem seus pais haviam pecado, mas simplesmente ele nasceu assim, é uma contingência da nossa finitude. Jesus não especulou sobre a causa da cegueira dele. No entanto, Jesus diz que a missão dele, enquanto enviado de Deus, era promover a cura. E tendo dito isso, Jesus curou esse cego, no capítulo 9 do Evangelho de João. Esta cura deu origem a um processo da religião. A religião estava vinculada com a política na época. As mesmas pessoas que eram a liderança religiosa, era também a liderança política daquele contexto. E nós vamos observar que ao longo do julgamento que se estabeleceu, um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da cura daquele cego, porque aquela cura incomodou os religiosos. E aí, nesse inquérito que foi aberto, eles começam a investigar as circunstâncias da cura, e ele é chamado no tribunal por 2 vezes para depor diante das autoridades religiosas e autoridades políticas. E quando eles chamam ele para fazer perguntas, nós vamos perceber que o tempo todo essa religião, representada pela maioria na época de Jesus, vai instrumentalizar primeiramente a culpa. Eles vão culpabilizar aquele sujeito, como se ele, por nascer com uma deficiência, ele era menos do que as outras pessoas. Eles vão estigmatizar ele porque ele nasceu supostamente em pecado, por ser um diferente. E aí nós vamos perceber que ao longo da narrativa do Evangelho de João, no capítulo 9, existe uma certa tensão, porque o tempo todo, esse rapaz que foi curado por Jesus, ele assume um certo protagonismo. E esse protagonismo que ele assume no contexto, vai fazer que ele dê testemunho do que Cristo havia feito na vida dele, a cura dele.
E nós vamos perceber que diante do fato dele insistir que Jesus havia curado ele de forma eficaz no tribunal, fez com que eles, no final do capítulo 9, o expulsassem da sinagoga ou do ambiente religioso, depois de estigmatizá-lo, desqualificá-lo, depois de praticar todo tipo de violência com aquele cego curado por Jesus. A última violência é a exclusão religiosa. Ele é excluído. Ele não pode mais participar das celebrações na sinagoga, da religião predominante na época dele. E, portanto, quando ele é expulso, imediatamente Jesus entra em contato com ele. E quando Jesus entra em contato com ele, Jesus o acolhe. E aí, bem no versículo 39 ao 41 do capítulo 9, nós temos uma transição para o capítulo 10. E aqui está a chave para nós entendermos essa fala de Jesus no capítulo 10, versículo 10 de João, para entendermos quem que é o ladrão aí que vem para matar, roubar e destruir. Observe bem, os interlocutores de Jesus no capítulo 10, já que Jesus menciona, ele usa uma linguagem metafórica, um monólogo para descrever o que aconteceu no capítulo 9. Se nós observarmos o capítulo 10 agora, Jesus está explicando o que aconteceu. Por quê? Esse cego, o tempo todo, ele resistiu às autoridades religiosas que usava da teologia da retribuição, do discurso da meritocracia, para tentar desqualificá-lo de alguma maneira. E eles tentam entrar na vida desse sujeito, e ele rejeita, ele resiste o tempo todo, esse discurso. Mas de repente, quando Cristo aparece para ele, Cristo pergunta para ele assim: você crê no Filho de Deus? Ele diz assim: quem que é ele para que eu nele creia? Jesus disse: eu que falo contigo. Imediatamente ele se prostrou e ali houve um acolhimento. A pergunta que Jesus tenta responder no capítulo 10, nesse monólogo lindo, famoso, o capítulo 10 do Evangelho de João, é por que ele creu tão facilmente em Jesus? Por que ele se abriu sem resistência para Jesus e não se abriu para as autoridades religiosas e políticas ao longo do capítulo 9, que insistiram tanto com ele, para ele abandonar a cura de Jesus e ter Jesus como fora da lei e aceitar a doutrina deles? E aí Jesus vai explicar através de uma linguagem metafórica do mundo pastoril. Aí Jesus vai dizer que ele é o pastor. Ele evoca a linguagem pastoril da Palestina do primeiro século, e que ele é o pastor, e o pastor, quando chegava diante de um curral, imediatamente ele fazia contato com as ovelhas a partir da sua voz. As ovelhas imediatamente ouviam a sua voz, e elas entendiam que era o pastor que estava presente, e portanto, elas, a partir da audição, manifestavam um certo afeto pela sua fala, estabeleciam um contato com o pastor. Só que aquelas autoridades religiosas do capítulo 9, que tentam insistir tanto com esse jovem que foi curado por Jesus, eles não eram pastores, eles não tinham um caminho legítimo, eles não entravam pela porta. Jesus disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores é uma denúncia feita por Jesus a um tipo de religiosidade que não está comprometida com a promoção humana e, portanto, não tem caminho legítimo para entrar na vida das pessoas. Observe bem, a denúncia de Jesus é contundente, porque ele está dizendo que aquela religiosidade, aquelas pessoas que foi rejeitada pelo cego durante o capítulo 9, eram pessoas que não entravam pela porta, eles pulavam o muro do aprisco, ou seja, eles usavam o caminho da violência. E como que eles usavam o caminho da violência? Eles instrumentalizavam culpa. E Jesus não instrumentaliza culpa para punir as pessoas. Jesus potencializa as pessoas, diferentemente da religião que trabalha com a meritocracia. Portanto, Jesus agora está denunciando em João 10:10 esta religiosidade que não está comprometida com a vida. O nosso problema, irmãos e irmãs, aqui nessa tarde, é que nós temos um tipo de religiosidade que sempre pensa a salvação como um projeto que só pode ser reivindicado para depois da morte. A salvação para nós é como uma espécie de seguro de vida.
seja católico, seja espírita ou seja evangélico. Ele morreu, ele foi para a eternidade. A gente só pensa na salvação como um projeto pós-morte. Só que esse texto está propondo aqui pensar a salvação aqui, agora. Jesus diz que a missão dele é promover plenitude aqui e agora. E quais são as implicações de pensar esse projeto de plenitude aqui e agora, de acordo com Jesus? É promover a dignidade. Não é potencializar a culpa. Meu Deus, nós estamos na campanha do Setembro Amarelo. E quantas religiosidades nesse período não têm instrumentalizado a culpa para punir as pessoas, não têm utilizado a culpa para potencializar a depressão e o próprio suicídio nesse momento. Aquele rapaz, por ser cego de nascença, ele era estigmatizado naquele tipo de sociedade que Jesus estava inserido nela. Ele tinha um grande potencial de entrar no quadro depressivo por causa do tipo de vida que ele vivia. Como que o tempo todo ele era rejeitado e o tempo todo ele era estigmatizado como alguém menos importante, alguém que nasceu em pecado. E o que nós vamos perceber nesse texto? Que Jesus denuncia justamente a religião que não pensa na salvação como um projeto de dignidade aqui e agora. Quando nós pensamos a salvação como um projeto que promove o ser humano aqui e agora, que está comprometido com o ser humano em todas as suas facetas, do ponto de vista psicológico, físico, uma salvação que traz concretude para a vida, não é uma salvação que ela só pode ser reivindicada para a eternidade, para um projeto pós-morte. Esse não é o projeto de Jesus de Nazaré. Ele não propôs isso. E quando ele chama aquele rapaz, no final do capítulo 9, no capítulo 10, ele explica o projeto de salvação dele. E qual que é o projeto de salvação de Jesus? A primeira coisa que ele faz para as suas ovelhas ele diz assim: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Observe bem, as ovelhas de Jesus têm nome. Elas não são estigmatizadas por causa de alguma característica física, por causa de alguma orientação sexual, por causa da sua cor de pele. As ovelhas são tratadas com dignidade. O tempo todo, aquele cego que foi curado, não se menciona o nome dele, simplesmente ele é estigmatizado como cego, o tempo todo. Mas agora, quando Jesus o recebe, a primeira coisa que Jesus faz é tratá-lo pelo nome. Você tem nome, nós temos nome, as pessoas têm nome. Nós não devemos tratar as pessoas estigmatizando elas por causa de alguma questão relacionada à aparência. Não, nós precisamos tratar as pessoas com dignidade. A criação de Deus só está completa no livro de Gênesis a partir do momento que tudo recebe nome. Observe lá na narrativa mítica de Gênesis. Lá você vai observar que Adão e Eva deu nome à biodiversidade. E só a partir do momento que a biodiversidade recebe nome, a criação se completa e se concretiza. Na nossa experiência, numa dimensão social, as relações só acontecem efetivamente, só construímos como nós tratamos as pessoas pelo nome. Não trata a pessoa pela cor de pele, não trata a pessoa pela sua orientação sexual, pela sua característica física. Isso não é dignidade. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas têm nome e eu os trato pelo nome. Se o Supremo Pastor, Jesus Cristo, nos trata com dignidade, Ele estabelece o modelo das nossas relações. Assim devemos tratar uns aos outros também, pelo nome, ofertando dignidade. Depois, Jesus não potencializa a culpa. Nós estamos num momento muito delicado, em que saiu uma pesquisa recente na Inglaterra, em que pessoas LGBTs não poderiam frequentar igrejas cristãs, ou qualquer outra experiência cristã, monoteísta que seja. E por causa de quê? Porque esses ambientes se tornaram nocivos para pessoas LGBTs. Eles potencializam a possibilidade do suicídio. Você entendeu isso?
Eu estou falando aqui nessa tarde para pessoas cristãs como eu, de diferentes vertentes. Você entende que isso é vergonhoso para nós? Que isso é problemático para nós? Pessoas cuja orientação sexual, e nós não estamos falando de uma inabilidade moral, não. Nós estamos falando de uma condição. A diversidade afetivo-sexual não está na categoria de volição. Não é uma deficiência moral, é uma condição. É como as pessoas nasceram. E nós simplesmente desqualificamos essas pessoas e potencializamos a culpa. Como se essas pessoas fossem inferiores ou fossem imorais por ser quem elas são. Elas representam a diversidade na criação de Deus. Mas a religião continua instrumentalizando a culpa. Nós continuamos praticando o racismo estrutural. Meu Deus, essas duas falas que nos antecederam aqui me deixou com vergonha. E nós, pessoas brancas, presentes aqui nessa tarde, temos que ouvir isso e ter vergonha. Porque o racismo é coisa de gente branco. O racismo é coisa que nós praticamos. Mas a religião o tempo todo ela instrumentaliza a culpa para punir as pessoas. É como se a religião fosse um abutre que sente o cheiro de culpa longe. Quando a cultura de apedrejamento deparou com uma mulher em adultério e chamou essa mulher para apedrejá-la, Jesus diz assim, diferentemente dos seus acusadores, do abutre chamado religião, que queria apedrejá-la, Jesus falou com ela assim, olha aqui, vem cá, eu não te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus quer dizer? Mulher, presta atenção, seja protagonista da sua história, assume direção da sua vida, mulher. Se você continuar nesse lugar que você está, a religião vai te apedrejar. Eu estou te libertando da cultura de apedrejamento. Mas se você permitir, a religião vai estragar a sua vida. Assume direção, você está no controle. Toma as rédeas da sua vida. Não deixa a religião te punir, porque se você deixar, a religião vai te punir. E a religião o tempo todo, irmãos e irmãs, está instrumentalizando a culpa para punir as pessoas. E aqui nós percebemos que esse rapaz foi massacrado pelo discurso religioso predominante na época de Jesus. Nós estamos num país que o movimento cristão cresce. Evangélicos, espíritas e católicos, nós somos mais de 80% da população. E quanto mais cresce a religiosidade cristã nas suas diferentes vertentes do Brasil, mais problemático o nosso país se torna. E por quê? Porque não há um comprometimento ético da nossa parte. Nós estamos mais preocupados em estigmatizar, em apedrejar as pessoas. E Jesus disse aqui nesse texto que o primeiro projeto dele é oferecer dignidade para as pessoas. Salvação, irmãos e irmãs, não é algo que quando a pessoa morre você fala assim, mas ele foi para o céu, ele era bom, ou ele era maravilhoso, ou ela era maravilhosa, ou ela era religiosa. Não, salvação não se trata de um projeto pós-morte. Para Jesus, plenitude é aqui e agora. E plenitude são medidas, atitudes que nós tomamos para tratar as pessoas com dignidade, para respeitar as pessoas, para promover as pessoas. Quando nós não nos comprometemos com a dignidade humana, nós não estamos comprometidos com o projeto de Jesus. E o projeto de Jesus o tempo todo reflete o quê? Reflete justamente a promoção da vida humana. Nós estamos no Setembro Amarelo, e diante de uma reflexão muito poderosa, potente, que é esse lugar aqui que foi ofertado para que esse evento fosse concretizado. Nós precisamos sair daqui sensibilizados, homens e mulheres, irmãos e irmãs aqui nessa tarde, conscientes de que nós precisamos fazer algo para mudar essa situação. Eu quero agradecer esse lugar de fala, essa oportunidade que foi aberta.
Priscila já chegou ali, então eu já senti que ela está dando um recado para mim já, né? Deixa Deus te usar, viu, vaso? Deixa Deus te usar. Amém? Amém, vaso escolhido. Eu quero finalizar com vocês dizendo que salvação, que é uma metáfora para descrever a obra de Cristo na Bíblia, ela fala de um comprometimento ético com a vida. Qualquer tipo de discurso religioso que não se compromete com a vida não está comprometido com a salvação. Ouvindo o testemunho das minhas irmãs aqui, um pouco mais cedo, falando do projeto social que elas estão envolvidas, eu tive orgulho de ouvir isso. Isso chama projeto de salvação. Isso é dar dignidade para as pessoas. É o que Jesus disse sobre o seu comprometimento. Que Deus tem misericórdia de nós. Que o que nós ouvimos aqui nessa tarde, ou nessa manhã, melhor dizendo, até a última fala aqui, mude alguma coisa em nós. Que nós abandonamos esse discurso meritocrático e tentamos observar, através de outras instrumentalidades, de várias outras áreas do saber, para nos estar preparado para lidar com as nuances que existem na nossa sociedade, para lidar com as complexidades que se apresentam diante de nós. Não vamos olhar para a comunidade negra ou para a comunidade LGBT e tratá-los a partir da nossa experiência de privilégios na sociedade, como se a história deles tivesse alguma equivalência com a nossa história. Eu fui criado na periferia do Alto Veracruz, em Belo Horizonte, entre a década de 80 e 90. Boa parte dos meus amigos morreram, alguns diante de mim, na vida de criminalidade. Eles eram negros. Eu era branco. Eu tinha privilégios quando a polícia chegava e abordava. Eu vi isso a vida toda. Ninguém precisa falar para mim, ninguém precisa me ensinar. Eu fui educado na favela, uma das mais violentas na década de 80 e 90 no Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Eu perdi muitos amigos. Eu perdi muitas pessoas. Então percebia que os meus amigos negros, quando havia uma abordagem policial, eles sofriam mais do que eu. E coincidentemente, os que morreram, e às vezes nem envolvidos no mundo do crime, por uma bala perdida da polícia, morreram por causa da cor de pele. A depressão tem cor, foi falado aqui para nós hoje. Ela atinge a maioria da população, mas ela tem cor. O suicídio tem cor. O suicídio tem orientação sexual também. Nós não podemos ignorar isso. Quando nós mais estigmatizamos essas pessoas que estão na categoria de minorias, mais nós contribuímos para a morte. Então, uma religião aqui, denunciada por Jesus, que veio para matar, roubar e destruir, está no capítulo 9 de João. É todos aqueles que vieram antes dele. Então, as pessoas gostam de espiritualizar e dizer que é o Satanás. Aqui no capítulo 10 e versículo 10, o Satanás aqui, ele tem carne, ele tem osso. Ele é um sistema religioso opressor que não está comprometido com a vida, e a vida em abundância. Deus abençoe vocês. Obrigado. Acho que tá bom. A senhora quer tirar ele? Não gosto de segurar não, que me atrapalha. A pessoa disse que não sabia o que ia falar. Aí chega aqui e baixa o Espírito Santo nele. E aí ele faz igual Jesus, pega um chicote e sai expulsando todo mundo que está no templo. Então, depois dessa, né? Bom, mas o que eu tenho para falar aqui, meu lugar de fala,
de mulher nordestina branca, né? Católica, nascida nos Cafundó do Piauí, uma sobrevivente da seca. E eu quero falar esse tema da depressão, depressão e suicídio a partir de uma experiência que eu vivi de depressão. E eu acho que se eu chegasse aqui para falar de depressão e suicídio e não remetesse à experiência que eu tive de depressão, eu seria uma hipócrita, não é? Eu ia me sentir uma hipócrita. Eu ia dizer assim, não quis contar... Tá caindo, acho que eu vou ter que segurar, né? Tá bom. Então eu vou obedecer o pastor, porque eu sou uma pessoa obediente. Olha o chicote. Então, eu acho que se eu não me reportasse a essa experiência, eu mesma não iria me sentir bem. Pareceria que eu estaria tentando convencer vocês de que uma pessoa como eu, uma freira, não passa pelo que eu passei, né? Isso não seria verdade. Vários fatores que eu acho que assim, um processo, né? A depressão ela veio depois de um longo processo de decepções, de sofrer hostilidade de diversos segmentos religiosos, diversos mesmo. Quem for espírita não saia, não diga assim, do espiritismo não sim também, porque pessoas são pessoas, eu não generalizo, mas em todos os lugares tem aquela pessoa que não veste a camisa do time, né? Que lá no Evangelho de Mateus, as pessoas que foram convidadas para uma festa, tinha um que estava na festa e não estava com a roupa adequada. E isso significa que tem pessoas dentro dos diversos segmentos de expressões de fé, mas não vestiram a camisa do time e agem não de acordo com o que o time deveria agir. Então foram diversas pessoas mesmo. Não estou dizendo que isso trouxe a depressão, mas eu estou dizendo que ela veio no final de um processo de decepção, de hostilidade, de traições, não é? De pessoas com as quais eu convivia, com as quais eu trabalhava, tinha projetos, tinha coisas, e que... eu não sei, se você me perguntar qual o motivo da minha depressão, eu vou dizer que não sei. Eu sei o que aconteceu e sei o resultado, né? Então, isso aí eu posso detectar. Eu acho que o real motivo é Deus quem sabe mesmo. Bom, o que eu senti? De início, eu senti alguma coisa que depois eu fiquei sabendo que chama-se síndrome de Burnout. O Burnout é a vela que queimou até o final, né? A cera toda se acabou e a pessoa se desgastou. Então, isso foi visto porque aquilo que era o meu maior empenho, aquilo que eu gostava de fazer, a minha luta, as minhas coisas, o meu jeito de viver, só de pensar... me dava vontade de chorar e de me trancar e não ter que botar minha cara fora de jeito nenhum. Foi uma sobrecarga junto com a sensação de que para que eu me desgasto tanto se a coisa que cada dia fica pior? Se as religiões são, esse era o meu sentimento, né? As religiões são o que há de pior no mundo, não é? Nas religiões estão as pessoas que fazem as violências
mais forte que alguém pode fazer. E me lembrava de Santa Teresa d'Ávila dizendo que nos mosteiros estão as pessoas que mais precisam de conversão e que ali só tem criminosos, né? Então, ela que vivia no mosteiro devia saber do que está falando. Então, essa era a sensação de que tinha me desgastado à toa, não é? E que não sobrava mais ninguém para dizer assim, não, se eu contar com pessoa de tal expressão religiosa, aí eu tenho certeza que vai dar certo. Não, eu já tinha decepção suficiente, não é, com as pessoas para não dizer assim, caso eu comece um diálogo interreligioso, um projeto social, o que quer que seja, com fulano dessa e dessa expressão religiosa que eu ainda não tentei, né? Isso vai dar certo. Então, no momento, era isso, esse cansaço de ter nadado contra a correnteza e não ter conseguido nada, a não ser decepção, não é? E traições daquilo que era projeto de vida, traição de causas que deixariam pessoas e deixavam pessoas sem serem assistidas. Então, a primeira coisa foi essa. A segunda coisa foi uma profunda angústia. Dias e noites de angústia. Sem conseguir dormir de forma alguma. Sem conseguir cochilar. Dia e noite. Tem mais. Para ajudar, o remédio, né, que me foi passado pelo psiquiatra não fazia efeito, e não fez efeito durante 25 dias. Levou 25 dias para começar a fazer efeito. E aí era uma necessidade muito grande de isolamento, de ficar sozinha, de não ter que falar com ninguém, de não ter que ver ninguém, de não ter que abrir a janela do meu quarto, não ter que abrir a porta do meu quarto, de não entrar em contato com ninguém. Um isolamento total, não é? Querer isolar. E, junto com isso, uma sensação de que não havia saída, né? Que isso ia durar para sempre. Principalmente porque o remédio não fazia efeito. Não fazia efeito remédio, não fazia efeito... Para vocês terem uma ideia, a situação chegou a tal ponto que eu não tive... A primeira consulta psiquiátrica foi dentro do meu quarto. O psiquiatra era um amigo da nossa comunidade. E a consulta foi feita dentro do quarto, porque eu simplesmente não tinha condições de sair dali, de jeito nenhum, né? Então, uma sensação de que isso ia durar para sempre. E quanto mais tempo demorava para o remédio fazer efeito, mais eu tinha certeza que ia durar para sempre, né? Aí é que vem aquele eu não pensei em suicídio, mas eu desejei muito morrer. Eu não desejei, não quis, e nunca me passou pela cabeça acabar com a minha vida. Eu digo isso com toda sinceridade para vocês, talvez porque eu tenha tido uma graça especial para isso, talvez porque muitas pessoas oravam por mim, não é? Qualquer que seja outro motivo. Não pensei em tirar a minha vida, mas... A morte era, nessa perspectiva, a graça que Deus me faria, não é? Aquilo que melhor Deus poderia me fazer seria me levar, não é? A morte, ela era a saída, não é? E a morte, ela passou a ser o único desejo que existia, tá? Então, depois que tudo isso passou, o que eu pude aprender, não é? Primeira coisa foi
tem uma passagem na carta de Tiago que ele faz a seguinte crítica. Ele diz que tem pessoas que têm certeza que a outra não tem o que comer. Mas ela diz assim: olha, você está magrinho, não se esqueça de se alimentar. Ela tem certeza que a pessoa não tem como se agasalhar, mas ela chega e bate no ombro e olha, não se esqueça de se agasalhar, embora tenha certeza que ela não tem agasalho. Então, durante 30 anos da minha vida, eu fiz o que vocês chamam de atendimento fraterno, nós chamamos de aconselhamento pastoral, orientação espiritual, com pessoas que estavam deprimidas, que estavam em depressão. E eu sempre tive a solução, sempre disse o que ela deveria fazer. Não é? Eu li sobre isso, eu fiz um curso de especialização, sabe, para ajudar melhor. Teoria é o que não me faltava. Sabe, depois que tudo passou, eu disse, eu sinto vergonha dos conselhos que eu dei. Sinto vergonha. Então, foi um tempo, assim, muito difícil na minha vida, né, que me deu uma experiência, assim, muito forte com Jesus, muito forte mesmo. Porque enquanto a gente está na angústia, a angústia toma conta de todos os nossos pensamentos e sentimentos e a gente não consegue sair dela. Ela é um furacão e a gente fica no olho do furacão. Né? E é um furacão que está dentro da gente. Então, era muito difícil orar, era muito difícil pensar em Deus, pensar em Jesus, era muito difícil. Às vezes que pensava, me leve, me tire daqui, me leve, me leve, me leve, me leve. Todo dia tem gente boa morrendo, por que eu não morro? Tenho que morrer hoje. Eu espero que até o fim do dia eu morra. Eu espero não passar mais uma noite nesse mundo, com todo mundo dormindo e eu acordada. Eu aqui no meu quarto, fingindo que eu estou melhor para que as pessoas possam dormir em paz. Sabe? Eu estou cansada disso. Então, nesse momento, era muito difícil ter uma experiência orante. Mas é interessante. Quando o remédio começou a fazer efeito, eu comecei a ter alguns cochilos. E nesses cochilos eu tinha sonho, e todos esses sonhos foram muito simbólicos, muitos. Inclusive, anotei os sonhos, porque a psicóloga dizia, anote o sonho. Então, eu estou aqui me lembrando de um, que eu nem ia falar desse sonho, mas eu estou aqui me lembrando de um, e eu acho que se eu estou me lembrando é porque ele deve ser mencionado. Eu sonhei que eu estava lendo uma revista em quadrinho. E nessa revista em quadrinho, de repente, eu estava dentro da história em quadrinho. Então, eu falava com um desses desenhos e dizia para o desenho assim, eu estou precisando falar com Deus, ter uma conversa séria com Ele. E o personagem, o desenho, eu sabia que era um desenho, que era, né, no sonho eu sabia que era um desenho, que eu estava no desenho. O personagem dizia assim, ele está dentro daquela caverna ali. Eu dizia, Deus está dentro daquela caverna? Tá. Se você for lá, você fala com ele. Eu falei, eu estou precisando falar com ele. E aí eu via no desenho uma planta, a macieira, cheia de maçãs, né? E eu sabia que era o desenho. Eu disse, ainda bem que desenharam esse pé de maçã, que eu vou já levar umas maçãs para Deus. Botei as maçãs numa cesta e entrei na caverna para falar com Deus. E chegando na caverna, Deus disse assim, antes que eu falasse, que eu ia dizer um monte de coisa para Deus, eu ia dizer, antes que eu falasse, ele disse assim, Aila, né? Aila. Estava sentadinho lá, não era nada daquilo que eu esperava, era um desenho, sentado lá no chão da caverna. Aila, detalhe, eu não gosto de caverna, eu tenho claustrofobia, detesto negócio de caverna. Aí, eu tomei aquele susto quando ele disse, Aila. E aí ele falou assim,
trouxe as maçãs por quê? E eu não fiquei sem responder. Isso que eu ia dizer tanta coisa já. Trouxe as maçãs por quê? Aí eu fiquei calada, né? Ele disse assim: as maçãs são minhas, Ilha. Fui eu que criei todas as maçãs. Tudo. Eu crio todas as coisas, eu crio todas as situações, eu estou no controle de tudo. Trouxe as maçãs por quê? Né? E que eu já sou dono de tudo. Certo? Então, esse sonho foi um dos que me ajudaram muito, porque eu acordei e eu pensei assim: mas eu sou muito arrogante mesmo. Mas eu sou prepotente, eu sou orgulhosa, eu sou atrevida. Eu tenho um ego inflado. Não é? O meu problema é o meu ego. Porque eu fui falar com Deus como se eu tivesse algo a oferecer a Ele. Quem sou eu para oferecer alguma coisa a Deus ou a qualquer pessoa? Interessante. A coisa começou a funcionar. Eu não mudei muito não, mas pelo menos tenho consciência do que acontece, né? E então, eu disse assim: meu Deus, sabe, no momento em que eu estou, eu tenho um sonho desse, em que eu não digo assim: eu preciso agradecer a Deus a vida que eu tive até agora, tudo, por Ele ter me dado tantas pessoas para me ajudar, inclusive nesse momento. Mas não. E tem mais, eu sempre detestei, como professora de Bíblia, algo que foi uma denúncia do Enéas aqui, que é essa religião da troca. De querer convencer Deus a me dar o que eu quero, o que eu acho que é bom para mim. Sabe? Essa coisa de você chegar e ter uma lista, que a oração não é uma oração, é uma lista do que Deus tem que fazer. Minha mãe está precisando disso, meu pai está precisando disso, minha vizinha disso, me pediram para eu lhe pedir que o senhor fizesse isso, e é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, eu detesto esse tipo de coisa, detesto. Mas só que aquela caverna era uma coisa muito profunda da minha vida, que eu precisava ver, e é por isso que era uma caverna, e talvez por isso eu tivesse medo de caverna, que é o seguinte: eu quis, de alguma forma, chamar a atenção de Deus com aquelas maçãs. Eu quis trocar alguma coisa com Deus. Eu quis levar um suborno para Deus. Eu quis subornar Deus. Foi isso, pastor? Tá vendo como é que é sua amiga? Então, eu comecei a pensar assim, sabe, que esse momento que eu estou vivendo, ele está fazendo alguma coisa comigo, ele está me chamando a atenção, que eu não estou com essa bola toda, que eu não estou tudo isso que eu penso, que eu não sou tudo isso que eu penso, não é? Que eu não sou tão boa cristã assim. E aí os sonhos foram dando cacetada. Todo sonho era pá, pá. Então eu já estava dizendo assim: eu perdi tanto para dormir, agora eu já estou com medo de dormir, levar a sua. Tem jeito não. Deus nessa hora disse assim: eu desisto, porque essa daí não tem jeito. Então, gente, eu quero dizer o seguinte: que quando uma pessoa hoje diz assim, eu sinto angústia, eu sei o que a pessoa está falando. É claro que a gente não precisa passar pela experiência para ser solidário. A solidariedade é uma questão de empatia, de se importar com o outro, de ser afetado pela dor do outro, de se sensibilizar. Mas não é só mais porque eu sou uma boa cristã, porque eu sou uma freira e tenho que acolher e dar conselho para as pessoas e tal. Não é mais isso. Eu sei o significado dessas palavras quando as pessoas dizem, não é? E agora eu posso, sabe o que é? Eu disse assim:
eu já tive depressão, eu também já desejei morrer. A pessoa tem outra postura. Ela chega arrasada para falar com a freira que vai dizer assim: quem tem fé não fica deprimido, quem tem fé tem Jesus no coração. Sabe? Mas aí o que é que ela vai ter dessa freira? Ela vai dizer assim: eu já tive depressão e eu já desejei a morte como a coisa melhor que podia acontecer comigo. A pessoa tem outra até se ajeita na cadeira, ela já se sente diferente, entendeu? Porque ela sabe que não vem teoria e não. E não é que a teoria seja ruim, não. É porque é diferente, né? A experiência é outra coisa. Então, eu quero só dizer o seguinte, que realmente eu não sei, não é por que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, me proporcionou essa etapa da minha vida, mas eu sei dizer o seguinte: eu passei a olhar mais para mim, a cuidar mais de mim, a tentar ser menos narcisista, a trabalhar o meu ego. Eu estava dizendo até que a gente estava brincando, que a gente teve um treinamento que falava sobre morte, e a gente chegou em casa, as irmãs brincando e dizendo assim: pronto, o curso sobre a morte já terminou, só falta mesmo a gente morrer. Eu disse: pois é. Aí ela foi e disse assim: o que a gente... Aí, o que você gostaria que tivesse no seu túmulo? Cada um começou a dizer lá o que queria que tivesse no túmulo. Eu disse assim: depois que a gente morre, a gente não decide mais nada, mas enfim, né? Se vocês... Eu gostaria que vocês, porque eu creio que vocês vão depois de mim, porque se for seguir a lei da natureza, né? Porque eu já sou mais velha que vocês. Mas eu gostaria que escrevesse assim: passou a vida lutando contra si mesmo. Se triunfou, não sei, mas que lutou, lutou. É isso. Agora tudo. Acho que foi. Wagner vai ter que acabar falando o que você quer na lápide, o pastor Ernesto também. Meu Deus. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Bom, ouvindo aqui, primeiro que é uma bênção, né? Estar aqui nesse ambiente, escutando tudo sobre isso, sobre o que o pastor trouxe para nós, a experiência da irmã Ila. E escutando a experiência da irmã Ila, eu também resolvi trazer alguma coisa, né? Também de experiência que eu acho que talvez possa colaborar. Algumas vezes que eu falei sobre isso, muitas pessoas também se identificaram, né? A gente tem foi falado aqui, aqueles que não conhecem, a gente tem uma obra humanitária hoje muito grande. E muitas pessoas acham que essa obra é fruto de um grande amor inicial meu, e não foi. Foi de uma grande dor. Sabe? Tudo que vocês, aqueles que conhecem a Fraternidade Sem Fronteiras, sabe de todo o movimento, veio de uma dor. E eu queria compartilhar um pouco com vocês. O que foi isso? Como foi isso? Né? E para mim hoje, quando eu olho, eu falo: nossa, que bendita dor, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu me lembro muito jovem, né? E aí eu acho que muitos de vocês vão se colocar, talvez, no mesmo local. Eu me achava desfocado ali, eu não conseguia estar no meio da juventude, por exemplo, né? Não conseguia. Então eu buscava, era um vazio, né? Aquele vazio tradicional de muitos, mas era um vazio. De vez em quando eu me encontrava sentado no meio-fio, jovem, olhando para o céu e chorando, né? Olhava e eu dizia: o que é isso? O que é isso? Então eu comecei a buscar, desde 13 anos. Eu lembro que aos 13 anos eu entrei num terreiro de Umbanda.
E achei tão lindo aquele terreiro. E falei, vou me dedicar com 13 anos, mas com toda a força, porque eles me falaram que aquele grupo ele ajudava na cura, na ajuda, e eu me dediquei durante 7 anos nesse terreiro de Umbanda. Mas acontecia, e era lindo, foi uma experiência maravilhosa, mas acontecia que, ao fim daquele momento, um momento de trabalho, de uma experiência muito positiva que tinha ali no terreiro, eu tinha uma dor no coração. E era uma dor muito grande, uma falta muito grande. O que é isso? O que é isso? Eu queria. Aí mais para frente eu encontrei uma pessoa na televisão que ajudava muitas pessoas, chamada Francisco Cândido Xavier. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? O espiritismo é isso, me tornei espírita, né? E comecei a estudar e fez todo sentido, porque a causa social fazia muito sentido. E ele fazia muito, e aquele grupo também fazia muito. E eu comecei a me dedicar então às causas sociais. Respirei e falei, é isso. E aí comecei a ir na periferia de Campo Grande, nos sopões, né? Ia para a rua, entregar lanche para as pessoas em situação de rua. E eu me senti feliz com aquilo. Mas logo que eu me acostumei com aquilo, a dor voltava. Aí eu comecei a ajudar as pessoas a fundarem trabalhos sociais. Eu queria sempre estar, né? Sempre me chamava ao simples. Quando eu estava junto às pessoas muito simples, eu me pacificava. Eu conseguia respirar. Mas a dor voltava. E voltava cada vez mais forte. Tão forte que às vezes eu tinha que me concentrar. Doía tanto a alma que eu saía para caminhar e me esforçava para dar um passo e dava outro, um passo e outro. Aí eu ia pegando, né? Acho que comi um desses bichinhos. E aí, gente, era assim. Era muito... agora, todas as vezes... E eu me lembro, assim, eu até falei... Isso está até relatado no livro, né? Muitas vezes eu acordava às 5 horas da manhã, né? Eu era casado, o primeiro casamento... E para não espantar, né, a companheira e tal, eu chorava quietinho, das 5 às 6 da manhã, porque 6 tinha que levantar, né? Eu chorava muito, mas todas essas vezes eu falava assim, Senhor, a minha fé aumentava. A minha fé aumentava, porque eu tinha que fazer um esforço tão grande para continuar vivo, tão grande, e a minha fé aumentava. Senhor, o que eu preciso fazer? Eu falava, Senhor, eu estou pronto, em prantos, né? Em prantos, né? Aí dava uma pacificada, dava um alívio, e eu continuava. E aí a dor continuava e eu falei, bom, então agora eu vou para o trabalho social, cantava nos hospitais, visitava as pessoas nos hospitais no sábado, no domingo eu ia no trabalho social, né, espírita, distribuição de sopas, palestras, né, e durante a semana eu ia segunda-feira na desobsessão, na terça na palestra, na quarta no estudo, né, eu falei, eu tenho que me esforçar, né, e acho que é isso, eu preciso me dedicar mais. E a dor, quanto mais fé, parece que mais dor vinha. Até o ponto que eu achei que eu tinha que fundar um trabalho. Eu conto um pouco disso, né? Falei, acho que eu ajudei, eu acho que eu tenho uma tarefa, né? Então eu vou montar um trabalho. E aí nasceu Posto de Assistência e Amizade, que era uma da região mais pobre que tinha na época. Barraco de lona, eu abri um trabalho debaixo de 2 árvores. Um eu dava evangelização infantil, o outro dos adultos, e o sopão, e eu fiquei feliz.
mais ou menos um ano, mais ou menos tranquilo. Depois que aquilo caminhou, que ele se tornou até mesmo num centro espírita, e muita gente trabalhando e tudo, a dor. Aí, muito mais. E numa dessas vezes, que no final do trabalho social, eu conto essa história também, sobrou uma sopa, e eu com 2 baldes de sopa, eu fui entregar ao sol do meio-dia, chorando. Senhor, me ajuda. Era desse jeito, me ajuda. Chorando. Aí veio uma ideia de, eu preciso ir além de mim, sabe? Eu buscava fora, mas eu também tinha que sair de dentro. Então eu tinha que ir mais além, Então eu tinha uma ideia de se montar um trabalho também, ou começar um trabalho, um movimento na África. Mas eu tinha que movimentar toda a minha vida, mas estava decidido, né? Eu iria fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, estava decidido. E aí eu mudo tudo a minha vida e me organizo profissionalmente, né? E durante 3 anos me organizando profissionalmente para cumprir aquilo que eu tinha decidido, que era ir mais longe, agora fora do país, né? No continente africano. Nesses 3 anos eu chorava muito. Foi desses onde eu caminhava fazendo isso, e era das 5 às 6 da manhã, quase todos os dias. Às vezes dava um tempo, né? Uma semana, 2 semanas. Mas estava decidido. Toda vez que mas eu tinha, e uma coisa interessante, eu tinha que aprofundar em mim, né? Era uma dor que alavancava. Era uma dor que me levava. Também era a única opção. Eu tinha que ir para frente. Né? Para mostrar para vocês, eu preparei um vídeo. Não sei se ele está aí. Para aqueles que não entendem, talvez a gente vai coroar para que vocês entendam mais ou menos o que significou isso. Porque uma pessoa, um orador, um palestrante e escritor, ele escreveu uma música, ele falou, não sei por que eu escrevi essa música. E quando eu contei essa história para ele, é um psicólogo, ele falou, eu entendi por que eu escrevi essa música. Essa música é sua, que fala sobre a dor, né? Que fala sobre o amor. Eu vou passar para vocês. Sempre é capaz de amanhecer de novo. A dor passará, nascerá dentro dela uma flor que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. Cada lágrima que cai cristal que brilha mais, transformar a dor em paz. O amor sempre é capaz de amanhecer de novo, pra saber recomeçar. É preciso mergulhar no fundo do coração, se abrir pra imensidão.
vencida e encontrará repouso. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor. E nascerá dentro dela uma flor, que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor, que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. Eu sei que cada um de nós tem uma história diferente, mas hoje já são 6 projetos no Brasil, 5 na África, mas foi minha salvação, né? Por que foi minha salvação, pastor? Cadê meu pastor, né? Foi minha salvação, porque... E não foi a quantidade, a grandeza, não é isso. Mas a quantidade de amor. Porque eu ia encontrando a verdade. O que fazia sentido para mim era a verdade do coração das pessoas. A verdade dos voluntários que a gente ia encontrando, que brilhava os olhos, sabe? A verdade no abraço de uma criança, no beijo de uma criança. Sabe, e aonde você ia, você começava a encontrar isso. E isso foi a minha cura. Não que eu esteja curado, não é isso, né? Mas eu já estou mais pleno. Eu já não choro nas ruas, isso é bom demais. Eu já não acordo de manhã chorando das 5. Nossa, como é bom. E o amor, gente, então... Às vezes a pessoa fala assim, eu já escutei, olha, você não tem que participar do trabalho social porque você não está bem. Não, faz as duas coisas. Vai junto também, né? E junto você também, porque você vai encontrando, mas não faça por fazer somente, não. Quando você for fazer em grupo, faça com amor. Tem que ser com significado, sabe? Vocês têm que estar presente. E um exercício de presença espiritual, pessoa, ser humano, e tentando cada vez ser melhor, sabe? E quando a gente tenta esse melhor, vai desabrochando e é lento. Não adianta achar que não vai, porque sofre mesmo, sabe? No meu caso. Então eu posso dizer que foram décadas, né? 30 anos, né? E Wagner, está tudo bem?
cuidado, né? Vigilância sempre. Vigilância sempre, né? Então, gente, eu teria tanta coisa, mas eu queria dividir realmente isso com vocês, né? Mas que a gente se vincule a grupos do bem, a grupos de bem, e nos esforcemos no primeiro momento para essa... Não é só isso, né? E busque todas as possibilidades, tá? Todas as possibilidades. É a fé, mas busque terapeutas, busque o amigo, busque a religião, busque o psicólogo, busque o psiquiatra. Pegue tudo o que você puder, que está disposto, porque tudo é Deus, tudo é sagrado, né? E tudo vai estar à nossa disposição se a gente verdadeiramente quer, né? Vai chegar. Nem que ele tem que entrar no quarto, porque eu não consigo sair do quarto, mas vai chegar, né? O amparo de alguma forma vai chegar, né? Muito obrigado, pessoal. Nós vivemos um momento extraordinário. Extraordinário. O pastor Enéas não estava aqui, o voo dele, ele chegou em Uberlândia por volta de 9 horas. Acontece que às 8 horas da manhã, houve uma reunião, sabe, pastor, de quem estava organizando esse evento, e alguém fora convidado para fazer uma prece. E essa prece foi justamente inspirada em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando o Senhor trouxe ou propôs, que na verdade seria a proposta desse quadro, dessa roda, que tivéssemos um viés religioso, o Senhor estava, como sempre, muito inspirado, muito embora o chicote na mão, né, irmã? Faz parte da inspiração. Se o chicote veio, é porque dele temos necessidade. E como nós sentimos isso no decorrer da fala dos três. Eu gostaria de trazer aqui uma primeira pergunta. É uma reflexão, em verdade, porque vocês trouxeram elementos muito vivos, contundentes, reais. A religião, ela tem proposto para os religiosos um acolhimento dos outros em detrimento de altos cuidados. A religião, como a irmã disse, ela tem proposto aos seus adeptos que, sendo um adepto dessa religião, é como se vestíssemos a roupa da Mulher Maravilha ou do Superman. Não, eu acho que, bom, existe uma coisa que é o propósito das religiões, não é? A gente acredita que as religiões existem para tornar os seres humanos melhores. As religiões existem para que a gente defenda a vida, a gente possa valorizar a vida, não é? Para que a gente lute contra injustiças, para que a gente possa ter um campo de ação que torne o mundo melhor. Eu acho que é isso o propósito das religiões. Agora, a religião se torna uma contradição, porque quando ela se compõe por pessoas, como disse Jesus, o joio está junto do trigo, sabe? Então, ao mesmo tempo, ela pode se distrair desse propósito e fazer o contrário. Então, é nessa hora que
que as religiões, ou que pessoas religiosas fazem o contrário daquilo que é o propósito das religiões, é que surgem os profetas, que surge a profecia e que chama a atenção para o propósito, para o objetivo. Eu acho que é isso, sabe? Então, eu acho que esse vestir a camisa seria exatamente ter uma adesão àquilo que é o propósito da religião. Porque todas as religiões são boas, elas querem um mundo melhor, né? Tem que falar? Tem que falar? Bom, pessoal, acho que é interessante a fala da Aila. Você quer falar de novo, Aila? Não? Não, tá bom. Quando a Aila coloca a finalidade da religião de proteger, de promover a vida, isso é muito importante. Porque, historicamente, as religiões produzem moralidade. As religiões são máquina de proteção da vida, ou pelo menos deveria ser. Essa seria a funcionalidade da religião no mundo: proteger a vida, promover a vida em todas as suas instâncias. Mas a religião costuma estar desatualizada na sua abordagem. Ela costuma, às vezes, pegar um tipo de moralismo mofado, um moralismo que não passou por mudanças, por progressos, e, portanto, às vezes, essa instrumentalidade desse moralismo, ele tende a oprimir e não libertar e não promover a vida. Então, nesse aspecto, a religião que opera com uma moralidade vencida, ela oprime, ela não promove a vida, ela não produz vida, porque ela não está comprometida com as mudanças do tempo. A moralidade, ela passa por uma progressão, uma evolução. Você vê isso claramente na Bíblia. Você vê lá em Deuteronômio, por exemplo, na Bíblia, que era proibido o eunuco participar da Assembleia dos Santos, do povo de Deus. O eunuco não podia participar. Eunuco é aquele que se castrava para pertencer aos tribunais internacionais no antigo Israel. Ele era proibido, ele não poderia participar. Porque a moralidade privilegiada no mundo bíblico era da procriação. Só que você vai ler lá Isaías depois, o eunuco é aceito. E numa bela poesia, o profeta Isaías fala assim, que o eunuco, que era chamado de árvore infrutífera, que não poderia participar do povo de Deus, agora você não vai falar mais que você é árvore infrutífera, porque haverá um memorial em homenagem a você na casa do Senhor. Você vai perceber que na Bíblia há uma progressão moral, há uma superação de um moralismo que lá no início rejeitava o eunuco, por exemplo, mas agora o eunuco foi recebido, foi acolhido. Essa própria progressão moral, essa evolução, ela está na Bíblia em vários momentos. Você vai perceber que em momentos, por exemplo, a mulher foi oprimida na Bíblia, né? Mas há um progresso moral que nós chamamos de revelação ou profetismo, como muito bem colocado pela irmã Ila aqui, e essa evolução implica justamente um acolhimento da mulher, uma percepção que mulher e homem são iguais, não há nenhuma diferença. Por isso que diz Paulo lá em Gálatas 3:28, em Cristo não há homem, mulher, não há grego, não há judeu, todos somos um. Então, esse progresso moral, ele é muito importante para que a religião possa comprometer com a vida, porque está aí a misoginia, é um problema que nós deparamos com ele o tempo todo. Nós temos aí falas misóginas, depreciação da mulher, violência contra a mulher. E quando a religião ela é instrumentalizada para produzir esse tipo de discurso moral ultrapassado, a religião ela produz morte e não vida. Então a religião precisa atualizar também. Ela precisa atualizar a sua leitura da Bíblia. Ela precisa progredir do ponto de vista ético, porque a ética ela está comprometida com a vida. Observe bem, só para resumir aqui, quando chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, os seus discípulos estão comendo espiga no sábado, não pode, está violando a lei. Jesus, ao invés de explicar exegeticamente aquele texto, que eles estavam violando a lei do sábado, Jesus vai lá e cita um outro texto em que há uma transgressão da lei. Jesus fala assim:
Não leste como Davi teve fome? O que ele fez com seus companheiros? Ele foi lá e comeu os pães que não deveriam ser comidos, que era proibido pela lei. Ou seja, ele transgrediu a lei. O que Jesus quis dizer com isso? Que a vida é mais importante. E quando nós precisamos dar manutenção para a vida, nós precisamos transgredir a moralidade convencional, se possível. Então Jesus está ensinando que a gente supera. Às vezes não é com exegese, mas é com hermenêutica, que não é com moralismo, mas é com ética. Porque a ética tem que desbancar uma moralidade quando ela não é capaz de comportar a vida. A vida é mais importante nesse sentido. E uma religião que não se compromete com a vida é uma religião que não é a religião de Jesus. Mas a gente vai falar disso amanhã, né? Não hoje. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta para o trio? Temos. A Priscila está vindo trazer o microfone para você. Estou chegando, bem mineirinha. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, de ter o privilégio de estar sentada ouvindo vidas. Eu tenho certeza que quem chegou no momento que saí não é a mesma pessoa. E me emociona muito uma mesa ecumênica. E quando a gente fala de amor, esse amor tem que ser colocado em ação. A minha questão é, como psicóloga, a gente acredita que um dos fatores de proteção, de prevenção ao suicídio, é quando alguém descobre um sentido de vida. Eu não posso dar o sentido para alguém, Muitas vezes eu recebo alguém no consultório e falo: Valéria, me fala, o que eu faço da minha vida? A gente vai caminhar junto nesse deserto, mas é uma descoberta única. E esse vídeo me deixou, esse final, sem palavras. A minha colega de frente debulhou em lágrimas. Eu estou tremendo até agora, porque a gente vê verdade. Uma coisa é eu falar de amor, outra coisa, os olhos não mentem, a ação não mente. Então, minha pergunta é para você, esse grande guerreiro, que ousou chorar tanto e hoje semeia tanto. Qual que é o maior sentido de vida nesse momento, com esse grande trabalho? Então, eu refleti bastante, até para falar aqui, era para falar sobre o sentido da vida, que realmente eu precisava buscar esse sentido, Eu precisava dele, então eu refletia muito, pensava muito, eu buscava muito. Por isso eu ia, Passei na Igreja Batista, antes disso era Batista, mas era muito criança, Tudo isso é buscando o sentido da vida, no terreiro, no espiritismo, tudo isso é buscar, E buscar em vários. E nisso, muito interessante, que mesmo dentro da própria crença, eu não via sentido. Mesmo ali dentro da minha própria crença, trabalhando lá, eu falei: mas não é isso. Por quê? Porque tinha fronteiras. Eu falei: gente, não é isso. E aí eu saía de grupos sociais e ia tranquilinho para tentar buscar outros e tal, e sempre encontrava fronteiras. Então, esse movimento, que vocês estão vendo a mãozinha aqui, é resultado disso, entende? É de você ir além das fronteiras religiosas, É algo muito maior. É em busca de uma... E aí nasce essa ideia de fraternidade. Tanto é que a missão dessa organização, por exemplo, e a minha missão de vida, é viver a fraternidade. Viver. Às vezes as pessoas perguntam: a missão é ajudar a criança órfã lá. É o segundo passo. O segundo passo mas tem algo mais fundamental que vem antes, é viver. E isso faz sentido, Quando você consegue viver, quando eu estou aqui com o Wellington, e a postura dele é uma postura de irmão, quando ele me liga,
quando ele manda um recado, eu sinto a energia do carinho. Ele é de verdade, esse camarada que é de verdade. Nutre, né? Ele nutre, né? Quando eu converso com a irmã Ila, sabe? Eu chamo ela de fofa, falo que eu adoro ela e tal, né? Mas é porque tem, assim, sabe, né? São pessoas que eu conheço um pouco mais. São pessoas... Isso é fraternidade. Isso faz sentido. Isso é vida. Isso é vida em abundância, né, pastor? É vida em abundância. Viver nesse mundo é extraordinário. É fantástico. Nesse mundo eu quero viver. Sabe? E por isso que a gente vai se encontrando, se juntando, né? Não, vamos chamar o pastor Néas, vem, a irmã Ila, né? A gente quer estar junto, né? É isso. Olha, em função do tempo, nós vamos encerrar, então, com muita gratidão à irmã Ila, essa fofa. Aliás, gente, deixa eu contar um segredo rapidinho aqui. O Wagner contou pra gente, eles vieram no mesmo voo, que o avião entrou numa área de turbulência, mas ele ficou tranquilo o tempo inteiro por conta do marido da irmã Ila. Quem é seu marido, irmã Ila? Bonitão da Galileia. É o bonitão da Galileia. Agradecer ao pastor Enéas, esse irmão que a gente ama de verdade, e ao Wagner, que nos inspira a ação sempre. Vamos lá, para ficar registrado. Simplesmente pensei, planejei e não saía da minha cabeça. Seja o milagre na vida de alguém, na sua própria vida, para que você possa um dia dizer que você é esse milagre. Vamos cantar assim. Nunca sou um milagre, estou aqui. Muita paz, muita luz, muita música. Obrigado. Então me pediram para fazer a prece final. Senhor Jesus, no encerramento deste dia, nós queremos te agradecer por todas as pessoas que foram alcançadas, ajudadas, por tudo que aconteceu aqui, por todas as falas. Muitas pessoas que assistiram e que assistirão. Essas falas que foram feitas aqui, esses depoimentos. Sabemos que o Senhor está preparando o coração dessas pessoas para serem corações tocados e transformados. O Senhor está dando um refrigério, um auxílio à vida de muitas pessoas com o que está acontecendo aqui. E por isso nós te agradecemos, porque somos simplesmente servos que fazemos aquilo que devemos fazer. E te agradecemos pelo Senhor nos ter feito instrumentos do teu agir, para que as pessoas se sintam amadas por ti nos momentos mais difíceis. O Senhor também passou por angústias quando estava no Jardim das Oliveiras. O Senhor quis viver essa experiência para que as pessoas que sentissem a solidão, a angústia, pudessem saber que o Senhor também quis experimentar, para que elas não tivessem sozinhas. Nós nunca estamos sós, Senhor. Muito obrigado pela tua presença em nossa vida, mesmo que a gente pense que está só.
nós estamos sempre contigo e por isso te agradecemos. E aproveitamos, Senhor, para te pedir que amanhã o Senhor derrame sua misericórdia, seu amor em cada coração, de cada pessoa que vai falar e de cada pessoa que vai assistir, seja presencial e seja à distância. Muito obrigada por tudo, Senhor. Assim seja. Amém.